Estamos no ar com mais um programa 45 minutos. E aí, Vina, como estão as coisas? Na medida do possível, tudo em ordem. Essa pergunta foi muito sacana. E ó, para homenagear o São Paulo hoje, eu vou cantar a música da Xuxa. Meu, Pipoca, meu esse cheiro Deus. de pipoca tá rolando no Olha, ar. eu vou dizer uma coisa, cara. Se você tivesse me falado que você faria isso na prévia que a gente faz antes do programa, eu não teria gravado. Cara, mas Você não tem me, outra me, me, música. me me deixou ao constrangimento nível 10 de 10. Eu sei que a Xuxa era seu crush quando você era pequeno, eu sei que você adora a Xuxa. E, para falar a verdade, não tem outra música para cantar pro time do São Paulo, cara. Meu Vou Deus do falar o que céu. desse time do São Paulo? Tá pipocando, né? Bom, vamos entrar aí nesses assuntos. E, ó, pessoal, só para falar que hoje, no final do programa, nós vamos votar no craque Alejo. Para quem não lembra, aí, molecada mais nova, Alejo do International Superstar Soccer Deluxe, dos anos 90. Era um jogador baseado ali, um jogador de videogame ali baseado no Bebeto, que era você pegar o Alejo e fazer um monte de gol. E a gente vai votar também no craque pirata da rodada, aquele famoso perna de pau. Então fiquem aí Crack, até o final do crack programa. Jack Sparrow. Exato. Boa, boa. E aí fique até o final do programa que a gente vai votar aí, ó, aqui no São Paulo aí para Jack Sparrow. Tem alguns aí que eu posso falar, viu? Vina, vamos lá, meu, porque a rodada para São Paulo e Corinthians Olha, foi um desespero. Vou começar aqui falando do São Paulo para depois a gente falar um pouquinho do que aconteceu no Palestra ontem, que foi feia a coisa. Cara, o São Paulo, eu comecei cantando a música da Xuxa do Pipoca, porque o São Paulo, a verdade é que o São Paulo está pipocando. Algumas rodadas atrás, você até falou, pô, se o São Paulo perder, é pipoca, não sei o quê. Eu falei assim, eu não não achava falei que que era era pipoca, eu falei que era vergonha. vergonha, perfeito. Usei o termo errado, mas enfim. E eu falei que não achava porque eu não considerava o São Paulo favorito. E o que mudou na minha visão? O que mudou? Que o São Paulo está rateando e está para perder a liderança, não para o Flamengo e Galo que estavam atrás. O São Paulo está para perder a liderança para o Inter, que chegou a ficar 12 pontos atrás do São Paulo. O Inter tirou 11 pontos nas últimas 6 rodadas do São Paulo. Isso é inadmissível, inadmissível. Para a gente entender, para o torcedor do São Paulo entender, primeiro a questão da mudança de presidente, o Casares entrou aí depois desse período tenebroso do Leco, e o Casares entrou dando uma de Silvio Santos, né? Oi, quem quer dinheiro? E começou a fazer um monte de propaganda. Ele aparece em tudo quanto é foto, ele tira foto com o governador, e ele anuncia conchavo político para cargo administrativo do clube, gente despreparada assumindo. Teve um ou outro que foi bom, o rapaz agora que entrou para coordenar a categoria de base, vem do Atlético Paranaense, é um bom nome. O rapaz do marketing tem um bom currículo, beleza? Mas ele começou a distribuir alguns cargos ali internamente que tudo que o Leco fazia, ele está fazendo. É Né? aquela, é aquela, é aquele negócio, né, cara? O cara tem dias, né, na presidência do clube e ele já tirou todas as esperanças, né? Você já sabe que os Exato. próximos 2, 3 anos não vai acontecer nada. Não Não, digo em termos de e título, e tal, olha mas só, eu digo em termos de melhoria, de estrutura, de vai ficar na mesma. finança. Exato. E assim, O, o tem que, algumas o que é coisas um pouco que diferente do que está acontecendo no Corinthians, né, Léo? Porque eu assim, acho que é bem diferente. né? Assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas do ponto de vista dos nomes ali, tudo indica Vendo de que, fora, né? sem ter maiores detalhes, o Corinthians está Isso. num caminho muito melhor que o São Paulo. Parece Mas estar. muito melhor. Parece estar. Exato. Até a forma de divulgação, com muito cuidado. O Duílio aparecendo pouquíssimo na mídia, ao contrário do Casares, e colocando alguns nomes que têm chamado a atenção para o lado positivo. Uhum. Do São Paulo, o que eu falei, esse rapaz que assumiu a categoria de base tem um bom nome na base, fez um bom trabalho no Flamengo e no Atlético Paranaense, está chegando agora. Sim. Só que assim, o São Paulo não tem um gerente de futebol ainda. Colocaram o Muricy num cargo que a gente ainda vai ter que entender qual é o cargo do Muricy, qual a importância que ele vai ter, se ele vai ter carta branca ou não. E o que está me incomodando mais é o cara assume o São Paulo líder do Campeonato Brasileiro e ele já coloca, tenho 50 metas para atingir em 100 dias. Ele começou a chamar a atenção para ele. Uhum.
E aí não era esse o momento. Não. Era o momento dele assumir e falar assim, olha, gente, tá tudo tranquilo, a presidência do São Paulo mudou Isso. e nós vamos trabalhar aqui quietinho, Isso. dando apoio aos jogadores, o que vocês precisarem. Daniel Alves, parece que o Daniel Alves está com uma dívida absurda, mais de 10 milhões o São Paulo está devendo para ele. Caramba. Daniel Alves, a gente vai acertar com você aqui. Juan Fran, vamos ver a questão do seu visto. Trabalhar nos bastidores quieto para o time ser campeão. O São Paulo precisa ser campeão. O time tá líder, cara, do campeonato. Quanto menos o bastidor aparecer, melhor. Deixa quieto, deixa como tá, que se o técnico e os jogadores estão se entendendo dentro de campo, tá ótimo. Não queira aparecer fora, cara, porque aí começa a dar essas notícias aí, entendeu? Que São Paulo já tem um grupo de jogadores que não é um grupo de jogadores vitoriosos, exceto os caras que vieram da base, o Igor Gomes, o Sara, que são jogadores, o Luan, que são jogadores vitoriosos na base. Daniel Alves, Juan Fran e tal, mas né, aí já é outro. Mas o Daniel Alves lá fora, né? Juan Fran lá fora, nacionalmente falando, o Reinaldo é um fracassado. Sim. O Arboleda e o Bruno Alves nunca ganharam nada. O próprio Thiago Volpe no Brasil nunca ganhou nada. O Luciano não é um jogador de grandes títulos. Então, assim, você tem já um grupo, vemos e convenhamos, a gente fala, quando eu falo do Reinaldo, o pessoal acha ruim. O Reinaldo é um jogador que até outro dia, seleção brasileira, você sabe o que eu penso do Reinaldo, quando eu falo bem do Reinaldo, a maioria das vezes é brincadeira. Mas o Reinaldo, ele não é sinônimo de vitória. Ele não é um sinônimo. Então, assim, isso para um grupo que quer ser campeão, isso faz a diferença. E você ter. E para um cara, vou dar sempre o exemplo do Reinaldo aqui, mas tem outros jogadores ali. Para um cara desse se tornar um jogador campeão, ele precisa ter um suporte atrás. Precisa ter os bastidores precisam estar influenciando ele a desenvolver o melhor futebol. E isso no São Paulo parece que não acontece. Então, o presidente assume. Ele lança uma cartilha lá com 50 projetos para ser feito em 100 dias, sendo que agora, esses primeiros 100 dias devia ser assim, gente, nos primeiros 60 aqui, que até fevereiro que vai acabar o campeonato, a diretoria do São Paulo não vai fazer nada, a gente só vai dar suporte para vocês. Não, o cara já chegou, quem quer dinheiro, isso parece um bozo, cara. Ele tá se mostrando aquele dirigente que quando o time ganhar o título, ele vai ser o primeiro a levantar a taça, né? Que é o que o Roberto de Andrade fazia no Corinthians, né? Que o Andrés nunca fez, pelo menos, e eu espero que o Duílio não faça uma atrocidade dessa. Mas o Roberto de Andrade fazia, né? E assim, o Casares está se mostrando esse cara, né? É ele que vai pegar a taça e vai levantar, né? A presidência do São Paulo, a sala do presidente fica no Morumbi. Ele tem que ir no CT uma vez ou outra, amigo. O resto, jogadores, eu não vou falar com vocês, me apresentei, beleza, o chefe de vocês aqui é o Muricy, é o Raí. Eu me acerto com eles e vocês se acertam com ele. Eu não vou. Agora o cara fica lá e eu comecei a acompanhar muito o bastidor. É diretor indo visitar jogador, aquela zona toda que o São Paulo sempre é. E acaba afetando o time. Dentro de campo, cara, o Diniz, ele continua no processo de aprendizagem como técnico, e aí até também para encerrar o assunto, os times manjaram o que o São Paulo faz. Ontem, inclusive, o técnico do Palmeiras deu uma entrevista excelente após o jogo contra o Palmeiras, tanto ele quanto o Mancini, depois a gente até fala do Mancini, mas entrevistas excelentes. E o Abel Ferreira falou assim, os times que estão na frente, que estão patinando, eles estão patinando porque eles só têm uma forma de jogar e a gente já sabe qual que é. A minha obrigação é fazer meu time jogar de várias formas, que foi o que ele fez contra o Corinthians ontem. Ele mudou o time dele para enfrentar o Corinthians. E o Diniz não faz isso. E aí, para finalizar, para deixar claro como o Diniz não consegue entender a importância de um jogo para o outro, ele deu importância, e a torcida do São Paulo deu importância para o jogo contra o Corinthians, e o Corinthians não era rival do São Paulo na disputa do campeonato. E aí ele vira agora e fala assim, o jogo contra o Inter não vai decidir o campeonato. Ou seja, o jogo do Inter, que é muito mais importante, ele está tirando peso. Lógico. Dá para entender? Não. Não dá para entender. Então isso é falta do técnico. Esse jogo contra o Inter, ele tem que colocar peso nesse jogo. Tem que colocar peso em cima dos jogadores. Sabe e falar que assim, esse cara? é o jogo que tem que ganhar. O que está faltando para o Diniz nesse momento, eu acho que é o que vem o Mancini vem mostrando de sobra, é a inteligência emocional, entendeu? É assim, é saber que você vê a entrevista do cara
após o jogo perder de 4-0 para o maior rival e o cara entrar na coletiva, assim, com uma calma, e talvez isso passe a impressão de que o cara que tanto faz, mas por várias vezes ele deixou justamente o contrário muito claro, entendeu? Não é que tanto faz, é que não adianta eu vir aqui rasgar a roupa, entendeu? E assim, quinta-feira eu tenho outro jogo. Não chega a ser um conformismo, mas assim, tá. Se eu chegar aqui, eu que sou o comandante, eu me desesperar aqui, o que eu faço com esses caras pro jogo de quinta-feira, entendeu? Então acho que é isso que falta um pouco pro Diniz. Inclusive, talvez se você levar isso, a inteligência emocional, para, por exemplo, por mais que tenha pedido desculpa, mas para aquele caso do Tietê, que aí você vê o cara na transmissão do jogo, ele falou assim, olha, pelo menos a repórter de campo, a Nádia Mawad, se não me engano, ela falou, olha, o Tietê fez o gol, comemorou com todo mundo, mas ele não foi lá no Diniz. Então assim, por mais que você transpareça que não, tá tudo bem e tal, não sei o quê, se a repórter fala um negócio desse, é porque ainda tem alguma coisinha ali. E isso já é o suficiente para um time que está disputando o campeonato, cara. Pode ser muito pequeno talvez pra gente, mas ali dentro pode ser muito grande, entendeu? Porque ele pode infectar, né, entre aspas, outros jogadores e tal. Então assim, eu acho esse é o processo de amadurecimento que eu falei, Vina. Você pega um cara como... É óbvio que você tem exceções. O Abel Ferreira do Palmeiras é um técnico novo, o Galhardo é um cara extremamente novo, mas você tem exceções. Vamos falar da grande maioria. Esses caras vão pegando cancha, que fala, vai amadurecendo. O Cuca, cara, é totalmente diferente do que ele é hoje. O Cuca jogou no São Paulo, ele jogou bola na cara do técnico adversário uma vez na Libertadores. Ele também era porra louca total, assim. Mas a questão é que o Diniz está aprendendo a fazer algumas coisas num clube grande e principalmente num clube que está sem título. Aí você pega o Mancini ele já é um cara experiente, ele pegou um clube que estava com problemas, ou seja, ele pegou um clube, futebolisticamente falando, sem padrão nenhum, então qualquer coisa que ele faz daí para cima é uma melhora gigante. Sim. Você vê a melhora no Corinthians. Eu acho que, por exemplo, se o Diniz tivesse pego o Corinthians, cara, ele não ia dar conta da pressão ali. Então, essa questão dele estar aprendendo, ele precisa aprender a saber que jogo ele vai dar importância, qual o próximo jogo, analisar jogo a jogo, e isso é um fator que a torcida do São Paulo também não sabe fazer. Então, é isso, vamos ver o que vai dar daqui para frente. Eu ainda acredito no título, mas vai depender muito dos próximos 2 jogos. O jogo contra o Inter, ele é decisivo ali em todos os sentidos, cara. Não só em pontuação na tabela, mas pro próprio emocional ali, né, cara? Porque, pô, você tá X pontos na frente, você toma uma virada, é um baque nervoso, né? Assim como foi um baque nervoso ontem, o atropelo que o Palmeiras deu, né? Nossa, eu não vou ficar aqui falando do jogo em si, lances do jogo. O jogo você de casa já assistiu, você viu o atropelo que foi. Eu queria repercutir um pouco desse bastidor aí, o que pode acontecer, né? É por isso que eu falei agora um pouco da entrevista do Mancini. Foi uma entrevista muito sólida, muito sóbria. Ele sabe o baile que o time dele levou, ele tem consciência disso tudo. Ele falou que cobranças haverão. Ele falou, olha, amanhã, né, no caso hoje, o dia que nós estamos gravando o programa, estaremos todos lá e nós vamos conversar sobre o que aconteceu. Chega a ser curioso, assim, porque o Fábio Santos, na entrevista de beira de campo, depois que o jogo acabou, ele falou assim, olha, não tem muito o que falar. Tudo que o Mancini pediu pra gente, a gente fez o contrário. Ou seja, me parece que é injusto o que uma parte da torcida vem fazendo, porque aí o Mancini já não presta,
tudo era mentira. Não, É. nem tudo era flores. Jogaram o cara lá em cima nem e aí tudo agora era perde mentira. o jogo, querem tirar o cara. Não é assim que funciona. É por isso, cara. Assim, a gente fala muito que, né, o futebol no Brasil é resultado, mas a torcida, cara, talvez seja a maior culpada disso tudo. Entendeu? Em situações como ontem, é que você tem que ter calma para analisar o trabalho, para analisar o que está acontecendo. É isso. E é nisso que eu estou me apegando para estar aqui hoje e tentando passar um programa com a calma que eu posso ter, com o tipo de análise que eu posso dar. E é assim que eu tô aqui. Essa fala do Fábio Santos ela é emblemática. E um dos repórteres, eu não vou me lembrar agora o nome aqui, falou assim: olha, o Fábio Santos sai de campo falando que o time fez tudo ao contrário do que você pediu. Ele falou assim: foi exatamente isso que aconteceu. Eu passei duas possibilidades para o meu time. Ou nós vamos marcar alto, nós vamos marcar lá em cima, na saída de jogo do Palmeiras, ou nós vamos marcar baixo, esperando o Palmeiras, e aí a gente sai. Os meus jogadores não tiveram a leitura de jogo dentro de campo do que estava acontecendo e quiseram marcar no meio de campo. Aí o ataque ficou lá, a defesa ficou aqui, e ele falou assim: meu time ficou com 70 metros para marcar, e aí você não marca ninguém. Cara, e se você olhar, foi exatamente isso. Inclusive, antes do programa, a gente estava falando de um lance que o Gil foi tentar, do primeiro ou do segundo gol, que o Gil foi tentar um corte de cabeça no meio de campo, totalmente sem tempo de bola, sem noção de onde estava no campo. Aquilo é falta de concentração total, cara. Total. Aquilo foi no terceiro gol, em que tem um chutão para frente lá, a bola acaba caindo no pé do Luiz Adriano, e você vê que ele vai pular na bola, ele não é que ele pulou para cabecear a bola, ele pulou e ele não passou nem perto da bola. Nem perto, exatamente. Então, assim, e foram vários lances de falta de concentração. O lance do quarto gol, apesar da sorte do Luiz Adriano, mais falta de concentração do Gabriel. Do Gabriel, exato. E assim, cara, o Cássio foi chutar a bola, acertou a cara do Gemerson, parecia os trapalhões ali. A Thalita assistiu o jogo do meu lado, eu falava assim: meu, eu não sei o que está acontecendo Coitada. Com o time. Antes de... Não, cara, assim, a minha relação com o futebol mudou muita coisa, cara. Mudou muito. Não, cara. Não tô aqui dando desculpas, desfazendo do 4-0. Não, o Palmeiras teve todos os méritos pelo 4-0. Mas minha relação com o futebol mudou muito de uns tempos para cá. Mas enfim, mas eu vinha falando para ela, desde ali do começo do jogo, o Cássio, por exemplo, ele estava completamente fora do jogo. Não é um goleiro que tem a melhor das reposições de bola, mas ele também não é horrível na reposição de bola. E ele não acertou nenhuma. Ele errou tudo. Chutes para lateral, bolas que ele faz aquele movimento para dar a bola longa e a bola sai rasteira no pé do atacante do Palmeiras. O Gemerson completamente desconcentrado. A gente estava falando, né, antes de começar o jogo, o Gemerson vem de jogos em que ele não tomou drible em nenhum jogo. Ele tem mais de 10 desarmes, passes certos, foi tudo por água abaixo. Então, o Fábio Santos, que desde que chegou jogando bem, aquele gol do Luiz Adriano, ele dando condição para o William Bigode, parece jogador juvenil. Então, porque a linha inteira do Corinthians saiu para deixar o cara impedido e ele fica parado. E depois o que me incomodou é que o Luiz Adriano sai na corrida e ele vai devagar, cara. Mas ali, cara, eu acho que sabe quando você tá jogando bola, o seu time... Você tá jogando futebol, o seu time é horrível e você não sabe o que fazer? Eu acho que era o que estava acontecendo ali com o Fábio Santos ontem, cara. Porque você via que, assim, os caras que jogam comigo sentem isso quando eu tô no time. Eu tenho 43, é por isso que eu parei de jogar faz 35. É por aí. Mas todo mundo que joga comigo fala a mesma coisa. Eu tô num time horrível, eu tenho que correr pelo Léo, velho. Mas assim, cara, assim, o que eu gostaria de deixar é que, ouvindo a entrevista do Mancini, ele sabe onde foram os erros e ele sabe o que ele vai precisar fazer para consertar. Ele falou... Você vê, o Corinthians perde de 4-0 hoje e ele jogou muito pior do que naquele 5-1 contra o Flamengo.
Exato, é muito pior. Só que naquele dia eu vim aqui na coletiva e falei pra vocês que a partir daquele dia o Corinthians ia ser outro. E realmente foi outro. Ele usou o termo divisor de águas. E ele falou assim, hoje vai ser um outro divisor de águas. Porque eu vou tomar as providências que eu preciso. Então assim, ele sabe. E ele tá muito consciente. E é isso que importa, cara. Porque imagina ontem o Coelho dirigindo aquele time. O que seria essa coletiva? Eu acho que o torcedor do Corinthians também, ele tem que entender o seguinte. A diferença do time do Palmeiras para o time do Corinthians, ela ainda é muito grande. Claro que é. Lógico que é. Individualmente falando, eu acho que o Corinthians tem um goleiro equiparado com o goleiro do Palmeiras. Acho o Cássio melhor, mas o Everton é um excelente goleiro. Nas posições que o Corinthians é melhor, o Corinthians é pouca coisa melhor, que principalmente a linha defensiva. Sim. Do meio de campo para frente, o Palmeiras é muito superior. Muito superior. Então, é importante o torcedor do Corinthians também entender que tem hora... O Mancini tem duas cenas para mim que ficou impressa ontem no jogo, que tem duas vezes que ele olha para o banco, a câmera filma ele olha para o banco, assim, sabe quando o cara olha e fala assim, cara, o que eu faço? E aí ele olha para o banco, num jogo igual ontem, você vai colocar o Luan, amigo? Não tem o que fazer, não, cara, não tinha o que fazer. Aí, Davó acho que nem estava no banco. Então, assim, é um processo de remontagem do time. Por isso que, quando eu conversei com os amigos meus, os caras não gostaram, mas eu falei assim, olha, se eu sou um torcedor do Corinthians, eu acho que o melhor era o Corinthians nem pegar pré-Libertadores. Porque tem dinheiro e tal. Mas aí você pega uma Eu tenho convicção que não. Libertadores. O brasileiro vai acabar, a Libertadores vai acabar, acho que uma, 2 semanas depois tem a pré-Libertadores, sem os caras com tempo para descansar, sem nada. E aí que você faz como para montar o time para o restante da temporada? Sem falar no Paulista. O brasileiro acaba 25, o Paulista começa 28. E aí, da minha parte, até para finalizar, eu achei que muito também ontem méritos do técnico do Palmeiras. Sim. O técnico do Palmeiras, o Abel, mais um que dá entrevistas excelentes. Sim. Assim como o Mancini, a entrevista dele coletiva ontem foi Educado. assim, cara, educado com todos os jornalistas, sabendo o que estava acontecendo, respondendo a todas as perguntas sem fazer nenhum tipo de cara feia. E não veio perguntas fáceis para ele, porque o time ganhou de 4-0. Veio perguntas do tipo, por que o Palmeiras não jogou assim contra o River? E ele, muito educado, explicou tudo. E ele falou assim, olha, para jogar contra o Corinthians, eu tinha analisado o Corinthians contra o São Paulo, contra o Fluminense, eu tive que mudar. E eu acho que ele pegou o Mancini de surpresa com a mudança. Então, essa questão tática entre os técnicos é importante, porque dificilmente na próxima ele vai pegar o Mancini distraído, por exemplo, ou de surpresa. Não vai. Mas é importante que a gente tenha esses caras assim que saibam o que estão falando, e principalmente a educação com a imprensa também, cara. Isso aí que é sacanagem, foi não, vamos pedir. Vinícius, vamos lá, velho, para finalizar. Quem que para você é o craque Alejo da semana, né, dessa rodada? Não, o craque Alejo, sem dúvida nenhuma, é o William Bigode, né, cara? A partida que ele fez ontem foi espetacular. Cara, é bom, velho. Espetacular. E aí no São Paulo, fácil. O William é aquele cara que ele não é craque, cara. Ele não é craque, ele é bom jogador, só que ele é de uma entrega absurda pro time que ele joga. Ele sabe os limites dele, cara. Ele sabe o que ele pode entregar pro time. Tem vários jogadores que são assim. O Leandro Gianecchini era um cara assim, que fazia o time funcionar. O Jorge Wagner, na época do São Paulo, enfim. E pro Jack Sparrow da semana, Júlio Casares, presidente do São Paulo, isso vai para você, viu? Perna de pau não é só dentro de campo, não, na presidência também. Tá? Só para deixar o recado. E, da minha parte, queria só dar os parabéns para Palmeiras e Santos pela final da Libertadores. Sem dúvida. Nossos grandes rivais aí. E o trabalho que esses dois times fizeram para chegar lá, principalmente o Santos. Sim. Olha... Parabéns pra vocês. Cara, e uma baita notícia ruim, triste, né, cara? O Jobson ontem, né, antes de ontem, rompeu os ligamentos. Tá fora da... Porra, cara, aí é complicado. Na hora do prato principal, exato, o cara não tá lá. Exato. Mas vale porque o time do Santos superou... Eu achei que o Santos ia cair. E os caras, o que eles fizeram com o Boca Juniors foi lindo, cara. Então, parabéns, Palmeiras e Santos. A gente vai acompanhar. E, Vinícius... Vamos fazer uma live lá na final da Libertadores, beleza? Vamos. A gente, galera, programa, Instagram,
@programa 45 minutos. Se inscreva lá. Nós vamos, quando a gente estiver ao vivo, a gente vai fazer a chamada. Ó, estamos ao vivo, nós vamos fazer. Não sei se necessariamente na hora do jogo, talvez sim, mas no pós-jogo, no mínimo, nós vamos conversar. ter. Nós vamos decidir aí. É isso aí. Beleza, gente? Fechou? Vini, valeu. Abraço. Um abraço. Deixe seu like, comente aí. Um abraço.